Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Futebol Moderno com o Rafael Marques Oliveira. Hoje eu tenho um convidado muito especial, Francisco Barbosa. Ele é treinador adjunto do 17B do Rio Ave. A gente vai falar um pouco sobre a formação do atleta português e tentar entender esse fenômeno que é os atletas portugueses dominando as grandes ligas europeias, né? E tentar entender o porquê disso e tentar contextualizar esses motivos, né? Ver o ângulo, o ponto de vista do Barbosa sobre isso. Bom, Barbosa, obrigado demais por aceitar o convite. É um prazer tê-lo aqui. E te convido para iniciar essa conversa se apresentando, né? Dizendo quem é você. Já fiz essa breve introdução, mas como o Barbosa se enxerga, né? O Barbosa pelo Barbosa mesmo. Antes de mais agradecer o convite, é a primeira vez que eu sou convidado e que aceito e que estou numa situação destas. Portanto, isto é uma novidade para mim, mas enfim, espero corresponder às expectativas e já agradecer ao Rafa pelo convite. Falar um pouquinho de mim, nunca tive deste lado, como te disse, de falar um pouco de mim, mas vou tentar resumir ao máximo aquilo que eu sou, aquilo que penso, aquilo que sinto como treinador. Mas antes de falar de treinador, queria falar de mim como pessoa. Sempre fui uma pessoa que, enfim, nunca tive problemas, nunca me faltou nada, sempre tive uma educação dos meus pais muito boa, e acho que isso se reflete muito naquilo que é o Barbosa, treinador. E acho que passa por aí, tanto como treinador como para jogador. Acho que antes de ser treinador e antes de ser jogador existe uma pessoa por trás, e isso é sempre muito importante. Portanto, eu sempre fui um apaixonado pelo futebol, desde pequeno, que andava sempre com uma bola atrás de mim, ou furava, ou ficava rota, ou ia para o vizinho, eu arranjava outra, ia para o supermercado com a minha mãe, fintava as pessoas em casa, fintava as cadeiras, tudo, fazia tudo com bola. E o meu sonho de jogar futebol começou em 2002, se não estou em erro. Os meus pais inscreveram-me na escola do Futebol Clube do Porto, eu fiquei logo todo contente. E fiz a minha carreira até aos 16 anos, depois acabei por sair, ingressei no ténis, e depois, quando entrei para a faculdade, há 7 anos atrás, em licenciatura de desporto, eu acabei por deixar o ténis e assumir a responsabilidade de que quero ser treinador, porque lá está, estaria a atrair aquilo que eu fui desde pequeno, aquilo que eu quis mesmo e que quero, que é treinar, que é estar naqueles estádios enormes, treinar os grandes jogadores, treinar as grandes equipas, ganhar as grandes competições, pelo menos estar presente nesse contexto. E então daí nasceu a minha vontade de ser treinador de futebol, e daí seguir a licenciatura em desporto, que depois acabei também por fazer um mestrado em treino de alto rendimento. E a minha entrada, eu só conheço um clube, que é o Rio Ave. Como treinador só conheço o Rio Ave. A minha ligação com o Rio Ave começou há 6 anos e meio, 7 sensivelmente, quando uma pessoa em comum me apresentou ao coordenador. O coordenador esteve um ano comigo à experiência, e eu estive a fazer observações de equipas, de jogadores, de jogos. Um ano e pouco à experiência com ele. Ele gostou de mim e deu uma oportunidade de ficar num primeiro ano como estagiário do Sub-11B. Pronto, e daí foi subindo, Sub-11, Sub-12, Sub-14, Sub-15 e agora Sub-16. Foi subindo gradualmente, foi ganhando muita experiência. Passei por 3 treinadores diferentes, todos eles diferentes uns dos outros, todos eles com perfil de liderança completamente diferentes, aos quais, dos 3, eu não me identifiquei a 100% com um deles. E acho também que isso é muito importante na formação de um treinador. Quando um treinador está a começar, é importante identificar a identidade que ele tem, identificar aquilo que quer, identificar o tipo de jogo, e nunca dizer que outra ideia que está errada. Eu sou contra isso. Eu acho que todas as ideias estão certas, umas são mais eficazes que outras são mais bonitas que outras, mas para mim não há ideias erradas, há sim pontos de vista, há experiências passadas que levaram a ter aquela ideia, e foi isso que eu tentei fazer. Eu tentei fazer sempre paralelismos com esses treinadores, alterando coisas em mim, adotando coisas deles, e também pondo um bocado em mim naquilo que eles eram e que transmitiam à equipa, e pronto, e fui crescendo nesse sentido. Mas sou uma pessoa muito ambiciosa, gosta de ser o líder, gosto de ser líder. Não gosto que as pessoas, e muitas vezes eu posso partilhar esse defeito que eu tenho, e a minha namorada está sempre a dizer isso, é que às vezes eu posso parecer um bocado arrogante,
mas quando eu tenho uma ideia e sou muito convicto nela, eu gosto de a apresentar e gosto que ela aconteça. E às vezes posso parecer arrogante, mas é por acreditar muito que aquilo que eu acho e aquilo que penso vai dar certo. Mas também aprendi com isso. Já fui muito mais assim, também aprendi com isso. Agora aprendi também que, lá está, pegando naquilo que eu disse, não há ideias certas nem erradas, e muitas vezes aquilo que nós pensamos não está 100% correto e pode ser moldado com outras ideias de outras pessoas. Eu também cresci muito com isso. Pronto, sou uma pessoa muito ambiciosa, quero muito ser treinador de futebol profissional, quero ter experiências ao mais alto nível, tenho 27 anos, ainda sou novo, ainda tenho tempo, mas ao mesmo tempo acho que não tenho assim tanto tempo, portanto, ainda para mais agora nesta situação. Acho que isto não foi benéfico para ninguém, a não ser com os escalões séniores, esses sim não pararam, esses estão bem, mas há milhares em Portugal, há milhares no mundo, há milhões de treinadores de formação que estão todos parados agora e é muito complicado. Há vários que têm contexto de treino, mas não têm o mais importante, que é um contexto de competição. E Exatamente. isso pode ser muito, muito grave. Tu citou uma passagem importante na tua trajetória que eu acho que vai ser muito relevante para a nossa conversa, que é ter passado no sub-11, no sub-12, depois, ou seja, ir subindo a escada, né, digamos assim, das Sim, formações. Eu acho que isso tu vai entender bem a diferença entre vários aspectos da formação do atleta correlacionado com a sua idade. Mas antes de entrar no tema propriamente dito, uma coisa que me chamou a atenção na tua trajetória é que tu parou de jogar futebol para jogar tênis, né? Eu tenho uma ligação muito pequena com tênis, mas relevante. Eu sim. fiz uma pós-graduação em Buenos Aires, na Argentina, num instituto de tênis. Era uma pós-graduação para preparação física de desportos individuais. Ou seja, globalizava todos os esportes individuais. Mas como era dentro de um instituto de tênis, era muito mais voltado para os tenistas, né? Uhum. E eu nunca pratiquei um desporto individual. Todos os desportos que eu pratiquei eram coletivos. E me deu uma perspectiva completamente diferente do desporto, né? Sim. A forma como você encara os desafios, a forma como você soluciona os problemas. E eu costumo dizer, acho que tu também é dessa ideia, que o desporto imita a vida. Então, um desporto individual, ele vai me dar outras perspectivas de encarar a vida que o desporto coletivo não me dá, e o contrário Sim. também. Certo. E eu queria saber de ti, nesse sentido, como o tênis, essa passagem pelo tênis, contribuiu na tua formação como pessoa e como treinador. Muito. Contribuiu muito. Eu antes de jogar futebol no Porto em 2002, nas escolinhas, já tinha jogado ténis 3 anos antes, era muito pequeno. Pronto, mas quando eu tive a noção mesmo e quando estava num escalão sénior de ténis e fazia torneios a nível nacional de ténis, aquilo que eu sentia, porque tinha saído do futebol, aquilo que eu sentia quando estava no mundo do ténis era que todos os problemas que eu teria, técnicos, táticos, psicológicos, físicos, no momento daquele ponto-chave do jogo, tinha que ser eu a resolver. Não bastava olhar para a bancada e ver lá o meu pai a gesticular, o treinador a gesticular, a mãe a rezar, qualquer coisa. Não, tinha que ser eu a resolver. E isso, lá está, nas primeiras vezes foi complicado, mas ao mesmo tempo a nossa mente, a nossa biologia consegue reagir a isso, à adversidade, e consegue arranjar formas e métodos, mais variáveis métodos para ultrapassar estas dificuldades. E isso, eu tenho isso em mim. Em termos individuais, e eu ainda hoje sinto muita falta daquilo que é a competição individual, sinto falta disso, e hoje em dia, fazendo um paralelismo com ténis e futebol, eu como trago isso do ténis, a nível individual, trago isso do ténis para o futebol e compreendo o jogador de futebol cada vez mais como um aspecto individual que se vai agrupar a um coletivo. Eu cada vez mais dou importância àquilo que é o passado do jogador, principalmente na formação. Gosto sempre de saber quais são as condições deles em casa. Muitas vezes nós, principalmente na formação, nós temos jogadores com mais os diferentes contextos possíveis. Temos um jogador que tem tudo, outro que não tem nada. Temos um jogador que teve um passado com tudo e outro que teve um passado muito difícil. E eu gosto sempre de ir ao individual. E há muitos treinadores
que descoram um bocado essa parte, e eu acho que tenho um pouco isso, porque passei pelo ténis e sei que quando estamos perante uma dificuldade e temos que resolver individualmente, temos que ter ali algo que nos dê força e que nos motive para ultrapassar. E muitas vezes no futebol, apesar de ser um desporto coletivo, individualmente há muitos momentos desses, nomeadamente em lesão, marcar um livre direto, marcar um penalti, numa situação de 2 contra 1 em que eu estou com a bola, tenho que decidir. Isso tudo são nesses momentos de decisão que o individual, que o jogador, que a pessoa que era antes de ser jogador, vem ao de cima, e eu nesses momentos olho, estou de fora, treinador, e compreendo, tento, e quando não compreendo, tento-me chegar perto do jogador e perceber, falo da minha experiência como tenista muitas vezes, podem ser desportos diferentes, mas não deixa de haver ali um desportista com um problema individual que tenha que ser resolvido, percebes? Acho que me fiz entender. E o ténis deu-me isso. O ténis deu-me isso. Claro que ténis e futebol são completamente diferentes, mas é como eu te disse, em termos individuais, há momentos no futebol em que temos que ser nós individualmente, e no ténis é 100% individual, a não ser que o adversário falhe e que tu não tiveste nenhuma... Muitas vezes até tens ações, que são os erros não forçados, quando tu envias uma bola mais difícil e ele não consegue tecnicamente colocar a bola deste lado, pronto, foi erro dele, mas tu contribuíste para isso de forma individualmente, percebes? Portanto, sim, responder à tua questão, sim, ajudou-me e muito, e ainda me ajuda, e vai-me ajudar com certeza, o facto de eu ter sentido essa competição individual e transportar isso para o futebol, sim, muito. Show de bola. Tu falou sobre se preocupar com o atleta, né, no sentido de ver como é que estão as condições dele em casa, etc. Existe um paradigma no Brasil, pelo menos da região do Brasil que eu venho, que o atleta que ele vem em um contexto mais difícil, um contexto financeiro mais difícil, um contexto de família mais difícil, que é o menino que é criado na rua, né, que ele está mais tempo na rua do que em casa, que ele muitas vezes passa ali alguma dificuldade, esse menino ele está mais pronto para atingir o escalão profissional. Existe esse paradigma. Mas, ao meu ver, muitas vezes ele tem até ali do ponto de vista psicológico algumas vantagens em relação a outros atletas que não vêm num contexto tão diverso como o dele. Mas ele tem uma capacidade cognitiva de resolver os problemas no jogo, muitas vezes abaixo de um atleta que tem uma formação educacional, uma estrutura familiar melhor. E fica ali meio que elas por elas, né? Então eu não vejo de partida uma vantagem do atleta que vem desse contexto, como é o paradigma estabelecido, pelo menos na minha região do Brasil, como eles veem, né? Como a maioria das pessoas vem. Eu não vejo uma vantagem de partida. Eu acho que tem ali aspectos em que ele vai, se calhar, ser melhor do que o concorrente direto, por exemplo, da posição dele, mas tem outras coisas que o outro menino, o outro garoto, ele vai ter melhor porque vem de uma condição estruturada. Então, tem pontos positivos e negativos. Porém, esse paradigma existe. A minha pergunta é, esse paradigma também existe aqui em Portugal? Tu também percebe um pensamento nesse sentido? E tu concorda com essa forma de pensar? De que a diversidade do contexto que ele vem vai formá-lo de partida um atleta melhor e um atleta que vai jogar na frente de um outro jogador que vem num contexto mais positivo nesse sentido? Certo. Acho que tanto pode dar certo como pode dar errado, e acho que aquilo que vai decidir em grande porcentagem se vai dar certo ou se vai dar errado é na formação, com o tipo de treinador que temos, com o tipo de contexto que temos, com a estrutura do clube que temos, com as condições que temos. Acho que isso vai ser muito importante num atleta em específico. Falando aí do paradigma do Brasil, eu por acaso já tive a oportunidade de ir ao Brasil 2, 3 vezes e pude vivenciar isso, jogar na rua descalço. Eu na altura nunca tinha jogado na rua descalço e joguei na rua descalço com eles e claro, joguei 3 vezes pior. Mas com o passar dos dias joguei melhor e consegui. Há momentos, eu falo sempre de um aspecto, lá está, os aspectos cognitivos, resolver aquele problema de espaço-tempo, resolver aquilo em meio segundo, coisa que um europeu naturalmente resolve em 2 ou 3. Por exemplo, há uma situação lá que nós estávamos a jogar descalços e estava uma pedra no meio onde eu queria fazer a finta, e então eu tive que resolver isso com a pedra lá no meio mais o adversário. E muitas vezes esses contextos há muito em bairro. No Brasil são favelas, não é? Há muito isso, e a maioria dos jogadores, o Neymar, o Gabriel Jesus, esses todos que vieram todos desses contextos,
tiveram sucesso, mas se repararem no caminho deles, tiveram que suar muito, tiveram que lutar muito por isso e também tiveram a sorte de ter um contexto saudável, um contexto favorável de formação que os permitisse chegar lá acima. Mas há outros que acabam por se perder. Não sei os casos ao certo, mas com certeza que a formação se calhar não foi assim tão saudável, o treinador que ele teve não foi assim tão benéfico para ele. Isso é preciso também, como eles, jogadores, não controlam muito isso. Eles vão para um clube, muitas vezes não sabem quem é o treinador, chegam lá e não gostam e perdem um ano. Muitas vezes acontece isso. Como muitas vezes também acontece, vamos para um clube, recebemos uma chamada, vamos para um clube, com 14, 15 anos, eu sou muito rebelde, vindo de um bairro, sem fintar muito bem, tenho um talento cognitivo acima da média, luto muito, tenho uma capacidade de trabalho enorme e o treinador valoriza isso. Pronto, excelente. Mas muitas vezes não acontece isso. Isso falando nesse tipo de jogador. Eu também tive a oportunidade de, nos últimos dias, refletir um pouco sobre isso, porque acho que também é importante. Aqui em Portugal não há tanto esse tipo de jogador, mas há esse tipo de jogador e tem mais dificuldade em chegar cá acima. Na minha opinião, acho que tem mais dificuldade em chegar cá acima, até porque em termos de números são muito menores que no Brasil. No Brasil são milhões de jogadores assim, em Portugal, claro, nós somos muito menos, a probabilidade de chegar lá acima é menor. Mas também há jogadores desses. Temos o Quaresma, por exemplo, temos um Ronaldo, temos um... Agora já nem me estou a lembrar. O Quaresma e o Ronaldo são os casos mais falados aqui em Portugal. O Quaresma vinha naquele contexto muito complicado, o Ronaldo igualmente, e todos eles tiveram... Lá está, o Ronaldo teve a sorte daquele jogo em que os olheiros do Sporting foram chamá-lo, e teve aquele contexto de Sporting que foi muito saudável para ele. O Quaresma igual. Mas ao mesmo lado também temos um Fábio Paim que também teve no mesmo contexto de Ronaldo e no Quaresma e que não deu nada. Percebes? Ou seja, isso é complicado de dizer não deu por causa disto. Percebes? Eu não te consigo dizer não deu por causa disto ou deu por causa disto. Acho que são um conjunto de fatores que os leva a ter sucesso ou não. E um dos fatores que eu identifico é o contexto, a estrutura em que ele está inserido e acima de tudo o treinador que ele tem para o treinar. Acho que é nesse sentido. Mas esses são o tipo de jogadores que tu tinhas dito, com um talento cognitivo muito alto, com muita rebeldia, como o Gabriel dizia, quando eu dava de boleia, era mal criado no último terço. Era Exato. mal criado, fazia maldade. Acho que era assim que ele dizia, já não me lembro. Como também há outros tipos de jogadores, por exemplo, o Kaká. O Kaká não vem desse contexto, certo? Exato. O Pirlo, acredito eu, que também não venha desse contexto. São jogadores que, na sua infância, diria eu, que não passaram pelas mesmas dificuldades que os outros, mas conseguiram resolver os problemas da mesma e conseguiram chegar lá acima com uma personalidade completamente diferente. Ou seja, eu acho que nós, como treinadores da formação, devemos perceber que jogador é que temos e depois enquadrar num contexto coletivo e retirar aquilo melhor deles, o que eles têm de melhor, e muitas vezes aquilo que eles têm de pior é o que nos vai ajudar. Muitas vezes aquilo que eles têm de pior em si é o que nos vai ajudar. E como também aquilo que eles têm melhor vai nos ajudar certamente. E daí eu ter dito que acho que é muito importante sabermos que jogador é que temos à frente, como é que ele pensa, criar contextos para perceber como é que ele reage. E, por exemplo, eu este ano tive, na nossa equipa tivemos jogadores muito rebeldes, que tiveram uma infância diferente de muitos outros que tiveram tudo, que nunca precisaram de nada, nunca tiveram problema. Há um jogador, eu acho que está encravado isto, não? Estás-me a ouvir? Barbosa? Estás-me a ouvir? Ok, Nossa, ok. voltou. Agora já está. Agora, Agora já está. agora voltou. Não, estava a dizer que acho que é muito importante perceberes que tipo de jogador é que tens para perceberes como é que o podes abordar. E muitas vezes certamente que tu não vais falar para o Quaresma como falas para um Kaká, para exemplificar um erro que ele fez. Se o Quaresma cometer um erro ou se o Kaká cometer um erro, tu não vais falar da mesma forma para o Kaká como falaste para o Quaresma. Eu acho que podias estar a dizer, mas isso é estar a valorizar, estás a gostar mais de um jogador do que outro. Não é isso. Eu sei que falando desta forma para aquele jogador, eu vou tirar o melhor dele. Mas se eu falar
para aquela forma, como falei para o outro, não vou tirar o melhor dele. Portanto, eu acho que tem que haver uma abordagem, em termos de comunicação, tem que haver uma abordagem diferente. Mas para nós identificarmos a abordagem que temos que fazer, temos que conhecer o atleta primeiro. E é isso que eu acho muito importante. E eu este ano tive contextos desse, em que houve miúdos em que eu toquei na ferida, chamei-lhes a atenção, coloquei-os cá em baixo, porque sabia que eles, sentindo que estavam em baixo, que eles por si próprios subiam outra vez. Enquanto que se eu fizesse isso com outros, eles iam abaixo e nunca mais subiam. E, portanto, eu não podia ter essa abordagem. Acho que me fiz entender. Acho que é nesse sentido. Sim. Acho que é muito importante falarmos com o jogador individual e conhecê-lo individualmente. Eu também sou muito a favor dessa abordagem. Existem algumas máximas que vão se perpetuando no futebol e que muitas vezes, do ponto de vista prático, não faz muito sentido, né? Como, todos são iguais. Certo. Será que todos são iguais de fato? Será que não tem uns que são mais iguais que outros, né? Uhum. Essa, Certo. tem essa expressão. E tu tocou num outro ponto que eu fiquei refletindo, né? Que Portugal tem uma população muito menor do que outros países, muito menor do que a Espanha, por exemplo. Certo. Muito menor do que o próprio Brasil, são 10 milhões, 12 milhões de habitantes, se Sim. eu não estou enganado, e aí já entrando muito no nosso tema, né, e vem produzindo muitos jogadores para o alto nível competitivo. Agora há pouco vendeu o Fábio Silva para o Wolverhampton, né, o Porto vendeu o Miúdo por 45 milhões de euros, se eu não estou enganado, Sim. o Diogo Jota também nessa janela de transferência, né, nesse Uhum. mercado, Certo. teve um nome alto, enfim, e são vários, né, são muitos jogadores ali dentre os 18 e 24, 25, eu vou estipular essa faixa etária, que Sim. são muito bons jogadores e com projeção muito grande e num volume de atletas muito grande, né, também. Muitos atletas de alto nível Certo. Certo. nessa faixa etária. Qual é o segredo? O que é que colocaram na mamadeira dessa geração aí que fez com que eles se destacassem nesse nível? Olha, eu se calhar vou te dar uma resposta que tu não estás à espera ou que quem vir o vídeo se calhar não vai estar à espera da resposta. Eu acho que há gerações e gerações e temos que as aproveitar todas, apesar de terem mais talento ou não. Mas eu estive a pensar nisso, já estive a pensar nisso há algum tempo e se tu reparares, não sei se sabes, mas no Euro 2000 a seleção que tínhamos de Portugal era mais uma geração top. Tínhamos Uhum. Figo, Rui Costa, João Pinto, Fernando Couto, Jorge Costa, Bahia. Tínhamos ali jogadores para tudo. E se tu reparares, não sei que idade é que eles tinham, nem sei qual era a média de idades, mas se eles no Euro 2000, no ano 2000, estavam a fazer um campeonato europeu por Portugal, podemos dizer que em 1990 eles começaram as suas carreiras cenas, digamos, tirando 10 anos a eles todos, tinham 21, 20, por aí fora. E nós há 30 anos já tínhamos uma geração incrível, portanto acho que não é de agora, nem dos últimos 7, 8 anos, que Portugal, afinal Portugal também tem. Não, Portugal há 30 anos já tinha. E acho que hoje em dia o jogador jovem é muito mais valorizado do que antigamente. E eu estive a ver no outro dia no Canal 11, hoje em dia tu pagas pelo talento de um jogador jovem, aquilo que te poderá dar no futuro, do que o rendimento. Hoje em dia há muito isso. E hoje em dia tu pagas, há valores exorbitantes por jovens que há 30 anos não se compreendia. Como é que é possível? Deixa eu só interromper rapidamente. Tem uma frase dos scouts que eles dizem assim, né? O potencial é mais caro que a capacidade. Certo, certo. Eu acho que E é acho, isso. eu acho que hoje os preços estão muito inflacionados e que, na minha opinião, eu comecei a ver futebol em 2000, 2001, acho que é um absurdo, acho que é um exagero os preços que estão a praticar, principalmente para os jovens. São jovens com valor, são jovens que hoje em dia não rendem tanto como outros jogadores com 27, 28, 29 anos rendem, mas que podem render daqui a 5 anos, quando tiverem 25, 23, no caso do Fábio. Agora, como o mercado está e como está na moda, o jogador jovem, 18, 19 anos, faz uma época boa, o preço dispara logo e querem logo tê-lo, está-se com esse paradigma de dizer Portugal agora realmente está a ter jogadores, tem uma camada, tem uma geração muito forte, mas há 30 anos também já tinha, não é de agora.
Hoje em dia nota-se ainda mais, até por causa das redes sociais. Hoje em dia um jovem é capaz de fazer um golo com 17 anos, aparece em todo o mundo. Em 1990 não. E hoje em dia isso é tudo muito fácil. É tudo muito fácil. E qualquer um com 17, 18, 19 anos fizer uma época boa, se tiver o empresário correto, se estiver num clube que consiga mostrar, pô-lo na montra, ele, não só o jogador ganha muito dinheiro com isso, como também o clube ganha muito dinheiro, apesar de haver na minha opinião, uma probabilidade consideravelmente alta de ele não ter sucesso, porque repara, se todos estes jogadores que estão agora na seleção portuguesa e que saíram e que são a chamada nova geração Portugal, se todos eles atingirem o top mundial, isto podemos dizer que temos aí 25 atletas, quer dizer, Portugal vai ganhar o Mundial 3 vezes, não é? Acho que estamos a descurar um bocadinho também daquilo que é o trabalho dos outros países. Não estou a dizer com isto que Portugal não tem valor, nada disso, tem muito valor, só acho que está muito sobrevalorizado o jogador português, principalmente o jogador jovem português. Mas se tu fores ver a Alemanha, tem excelentes jogadores jovens, a Inglaterra tem um excelente jogador jovem, a Espanha, até a Noruega, tem agora o Haaland e o acho que não sei se é o Og, que joga no Bodo Glimt, que marcou ontem em Milão um golo espetacular. O Odegaard também, né? Sim, o Odegaard. Portanto, temos aí também imensos jogadores. Acho que hoje em dia é muito mais fácil identificar jovens talentos, é muito mais fácil sobrevalorizar esse jovem, é mais fácil dar muitos milhões por ele, e cada vez mais os valores vão ser mais altos, os valores praticados vão ser mais altos e cada vez mais vão haver mais jovens assim, até porque a ciência e o futebol está a evoluir nesse sentido e os treinadores conseguem cada vez mais retirar o máximo potencial desses jovens jogadores. E daí haver este boom, digamos, de jovens jogadores, principalmente portugueses, que na minha opinião acho que se está a dar, acho que está a sobrevalorizar demasiado, na minha opinião. E isso deve-se muito ao facto de hoje em dia as redes sociais, os mídias, a televisão, está em todo lado. Um rapaz da segunda divisão da Índia com 19 anos marcar um golo, passar por toda a gente, todo mundo sabe e fica logo sobrevalorizado. Portanto, acho que não tirando valor, mas também não dando tanto valor. Até porque, não sei, nunca falei com um jogador que tenha ido ao Euro 2020, ao Euro 2000, há 20 anos atrás, mas com certeza se o Figo, ou se o Rui Costa, ou se o Jorge Costa, Fernando Couto ou Vítor Bahia tivessem 20 anos agora em 2020, se calhar teriam sido, principalmente o Figo, o Jorge Costa e o Fernando Couto, se calhar teriam andado por aí com outros milhões, podiam ter sido transferidos por outros milhões, jogado em melhores equipas, porque também, na altura, os mídias não eram o que eram hoje, estás a entender? Sim. Vejo nesse sentido. Não tiro valor, mas também não dou tanto valor a isso. Eu peguei muito a geração seguinte, né? Dessa geração 2000. Eu peguei a transição dessa geração. Eu tô de 93, não é isso? Vou só fechar aqui a porta. Okay. Opa, peraí. Que está muito sol. Agora está melhor. Sem problema. Tu é de 93, não é isso? Sou de 93, sim. Eu também. Então, eu peguei a transição... Okay. Eu peguei a transição dessa geração aí de 2000 para a geração seguinte, a geração que foi a geração que foi a partir daí que eu acompanho mais o futebol português. Do Maniche, do Nuno Valente, do Deco, do Ronaldo, certo. O Ronaldo se consolidando. Ainda ficaram o Figo, né? O Costinha ainda teve mais tempo de seleção, mas eu peguei bem essa transição. E o Ricardo na baliza, né, já substituindo do Bahia. A geração principalmente do Filipão, né, foi o Luiz Felipe Scolari assumindo a seleção portuguesa, que deu muita visão da seleção portuguesa para os brasileiros. E uma diferença que eu percebo é que eram realmente jogadores de um alto nível, mas dessas gerações, se calhar 2 ou 3 é que saíam para mercados diferentes, para outros países da Europa, né? O Deco, sempre os expoentes, né? O Ronaldo, o Deco, na geração anterior, o Figo. Então, e muitos desses outros jogadores faziam carreira aqui em Portugal e se calhar saíam um pouco mais tarde, né? O Maniche, por exemplo, que eu achava
um médio excelente, sim, e só saiu para Atlético de Madrid, para Inter de Milão, depois de muitos anos de Porto, né? É, e eu acho que certo. hoje, quando a gente olha para os principais jogadores portugueses no mundo, vários deles, já muito jovens, já estão nesses mercados mais caros, digamos assim, né? O Bernardo Silva Uhum, na Premier League, né? O Diogo Jota, como eu citei anteriormente também, o Fábio Silva foi para lá agora, sim, o Trincão no Barcelona. sim, Então a gente tem muitos jogadores mais jovens portugueses que já estão entrando nesse mercado que anteriormente era um mercado mais difícil, mais fechado para os próprios atletas portugueses, por melhor que eles fossem, certo. né? O que é que tu acha que mudou na para que isso acontecesse? Será que é o mercado que olha diferente dos atletas portugueses? Será que são os atletas portugueses que se colocaram diferente no mercado? Enfim, o que é que tu acha que pode ter ocasionado isso? Para os jovens, né, Olha, principalmente. eu acho que sim, claro. Eu acho que também a equipa, principalmente esta situação da equipa B e da equipa sub-23, veio dar muito mais ao futebol português. Veio dar muito ao futebol português, porque antigamente um jogador que acabava sub-19 ia logo para os séniores e ou era emprestado, ou se perdia, ou em 24, um ou dois conseguiam, e desses dois só um é que conseguia, e era muito raro ir para um Bayern ou para um Barcelona, como foi o Renato Sanches, como foi o Nelson Semedo, esses todos. Hoje em dia, tendo um contexto, lá está, são os contextos, são as estruturas, são os treinadores de equipa B de sub-23, o jogador consegue evoluir muito mais de forma saudável para estar preparado aos 21, 22 anos de assumir um papel numa equipa sénior e desenvolver-se ainda mais para depois dar o salto. Claro que depois há casos extremos, como o Fábio Silva, com 17, 18 anos, acabou por ir por 40 milhões para a Premier League, quer dizer, isso há muitos anos atrás era impossível, e acho que, respondendo agora diretamente à tua pergunta, o que é que mudou? É difícil de identificar assim algo que tenha mudado. Eu vejo como um grande fator que tenha mudado de forma positiva, isso da equipa B e da equipa sub-23, e a forma como os treinadores veem os jovens hoje em dia, antes não viam. Antes não viam, por exemplo, nos anos 2000, 2005, se tu fores ver, estou agora a tirar para o ar, não sei, mas quase certeza, tenho quase certeza, se tu fores ver as equipas do ano 2000 até 2008, as equipas que foram às finais da Champions, e fores ver a média de idades, acredito eu que sejam mais elevadas do que hoje em dia. E antes o jogador jovem não era tão valorizado porque não rendia tanto, era preferível, por exemplo, um Fábio Silva no Wolverhampton tem muito valor, acho que fez agora 18 anos, ou vai fazer 18, foi por 40 milhões, tem muito talento, mas ok, vai jogar com o Manchester City, vais meter o Jiménez, porque te vai render mais, porque vai marcar golo, quase certo. Um Fábio Silva se calhar já não marca. Portanto, antes havia muito essa ideia e nem se pensava em dar a oportunidade a esses jovens. E hoje em dia, um jovem é visto como, na minha opinião, como um diamante. E tu conseguindo polir um diamante, vais vendê-lo por muito. Vais conseguir ganhar muito dinheiro com isso. E infelizmente, o futebol hoje em dia é muito baseado em termos financeiros, em termos económicos. É cada vez mais os clubes já nem são clubes, são empresas e querem ter lucros, querem comprar jogadores a 10 e vender a 30. Enfim, e acho que hoje em dia se vêem os jovens muito nesse sentido. E hoje em dia, até de forma exagerada, se colocam esses jovens em montras da Champions League, da UEFA Europa League, para os outros verem, para depois comprar e dizer, ok, fizemos 200 milhões em jovens jogadores. Espetáculo. Pusemos-los na montra, ou seja, usamos o jogador nesse sentido. Eu não gosto muito da forma como se olham para os jovens hoje em dia. Mas também compreendo, por exemplo, um Porto, na altura em que o Fábio estava cá, os pontas de lança Marega, quer dizer, tu ganhas muito mais tendo um Marega e tendo um Soares, ou tendo um Aboubakar, ou tendo um Zé Luís, do que ter ali um Fábio Silva 90 minutos. Por muito talento que tenha o Fábio, por muita qualidade que tenha o Fábio, não te vai garantir golos. Vais jogar com o Liverpool, tu queres vender o Fábio por 40 milhões, mas quer dizer, tu podes meter o Fábio, mas o que é que ele poderá fazer com o Van Dijk?
um Fábio Silva? O que é que ele poderá fazer com o Van Dijk? E o que é que o Marega pode fazer? O Marega até pode não fazer nada, mas certeza que faz mais do que ele. Ou seja, em termos de rendimento, acho que está-se a dar o espaço necessário ao jogador jovem para evoluir, para render no futuro, mas ao mesmo tempo se vê o jovem como um diamante para vender e fazer dinheiro. Sim, sim. E hoje em dia, com o empresário Jorge Mendes, que toda a gente conhece, que está em todo lado, que está a comercializar esses jogadores jovens portugueses todos, é muito fácil vender um jogador que tem talento, que é reconhecido, que pode dar muito no futuro. É muito fácil vender por 40, 30, 50, 60 milhões. Temos o caso do João Félix, que por 120 milhões, quer dizer, eu comecei a ver futebol em 2000, acredito que tu também. Sim, sim. Quer dizer, eu vejo que o Maradona foi, acho que foi do Boca para o Barça, já nem sei por quanto é que foi, mas acho que foi por menos de 10 milhões. E era o Maradona. O Figo e o Zidane, o Beckham foram os primeiros altos valores e mesmo assim foram por 50 ou 60. Quer dizer, hoje em dia vai o João Félix por 120, percebes? Eu acho que se vê muito o jogador em termos de diamante e não tanto a pessoa em si, não tanto o jogador, aquilo que ele te pode dar no futuro. Vê-se muito como diamante para vender e fazer dinheiro. E eu acho que o jogador português está muito sobrevalorizado por causa disso. Sim, Agora que tem talento, tem, e que Portugal, na minha opinião, está mais perto de ganhar um europeu e talvez um mundial, com esta geração está. Agora, mas acho que se valoriza demasiado e que muita gente vê o jogador como um diamante e não devia de ver. Devia de ver um jogador com uma pessoa normal, mas com um potencial que pensa diferente dos outros e que pode dar mais à equipe. Não como um jogador que tem isso, ok, vamos usar isso para vender, para fazer dinheiro. Não concordo com isso. Se calhar o Bayern de Munique é um clube da elite que enxerga um pouco diferente isso, né? Que a gente não vê o Bayern de Munique, por exemplo, fazer contratações de atleta de 80, 90 milhões de euros. Certo. Eles têm ali um teto, né? E tentam potencializar os jovens e contratar jogadores de maneira a somar ao plantel pontualmente, né? Acho que se Uhum. calhar é um clube nesse sentido. E quando tu falou sobre expor jogadores, né? Colocar os jogadores muitas vezes não tão prontos para situações que ele vai enfrentar, mas para que o mundo, né? Para que põe um holofote nele, o mundo possa se interessar. Acho que aconteceu muito isso com o Benfica ano passado na Champions, na primeira fase da Champions, quando muitas vezes ele escolhia colocar atletas muito jovens que tinham jogado uma ou duas vezes pela equipe profissional no jogo da Champions League. E ele me parecia com uma clara manobra de evidenciar o jogador, né? De evidenciar o atleta para tentar fazer negócio no futuro, enfim. Eu acho isso eu também não. Me incomoda um pouco ver uma equipe abrir mão de competir numa competição como a Champions League para poder expor jogadores para vender. Isso para mim não faz muito sentido também, mas respeito cada um pensa futebol de uma maneira. Eu acho que, desculpa interromper, eu acho que é muito mais saudável para um jogador. eh, Queria pegar assim num exemplo em concreto, mas também não queria dizer nenhuma asneira. Mas acho que era muito mais saudável, por exemplo, ao João Félix ter ficado mais uma ou duas épocas no Benfica. Na altura ele estava ao lado de Jonas, agora há duas épocas, e nesta época anterior estaria ao lado de um Seferovic, estaria ao lado de um Vinícius. Acho que em termos de jogador, talvez seria ainda mais completo e se calhar estaria mais preparado. Embora eu não acho que ele seja jogador para o Atlético, acho que estaria mais preparado para uma equipa como o Atlético e para a Liga Espanhola. E muitas vezes, lá está, mas também são oportunidades de negócio. Na altura o Atlético veio com 120, o Benfica podia ter dito que não, ok, é melhor para o Félix ficar aqui mais 2 anos. Mas será que daqui a 2 anos nos vão dar 120? É aqui uma Pois boa é. oportunidade, então vamos despachá-lo já. E muitas vezes, e eu acho que, por exemplo, o Porto este ano acabou por vender o Fábio e o Vitinha, mas tem lá o Fábio Vieira, que é um jogador que eu gosto muito. Muito também. Gosto muito. Aliás, eu sou fanático por jogadores pé esquerdo, que façam muitos movimentos interiores e que depois, com bola descoberta, criam de uma forma incrível. Eu adoro isso. E quando vi o Fábio a jogar, eu disse: Este miúdo não pode sair. Não pode, porque para além de estar, para além de ser do Porto, para além de ser portista, para além da família dele ser toda do Porto, com aquela idade, estar no Porto, estar com jogadores como o Corona, que joga pela direita, como o Otávio, que também pode jogar pela direita, como o Luís Dias, ele estando naquele contexto, lá está, falámos de contexto outra vez, naquela estrutura com aquele treinador, é muito mais saudável fazer menos minutos e entrar 20, 25,
Abaixo disso já não concordo, mas entrar 20, 25 e mostrar aquilo que vale, do que ser vendido por 50 ou 60 e depois não dar certo, ou vai para um contexto em que não é familiarizado com aquilo, apanha um treinador diferente, apanha uma liga diferente e depois não se consegue desenvolver. Eu acho que é muito importante manter esses jovens aqui connosco, porque o contexto e a estrutura é muito importante para eles se desenvolver ao máximo. E hoje em dia, lá está, são oportunidades de negócio, os clubes, que muitos deles já nem são clubes, são empresas, querem fazer dinheiro, pronto, e vendem-se. E se calhar aconteceu um pouco com o Renato, né? O Renato Sanches, se calhar O passou um pouco, Renato, lá está. um pouco por isso. O Fábio Silva, cara, eu acho um jogadoraço. Eu acho que ele me lembra muito o Bernardo, mas com um pouco mais de capacidade de ganhar as costas, com um pouco mais de um para um. Acho o Bernardo um excelente jogador, mas um jogador mais de associação, de jogo curto, de entregar e ganhar na frente, né? Ganhar no espaço. Acho que o Fábio tem isso também, mas ainda tem um pouco mais do um para um, do resolveu no duelo. Eu E acho tem, que. Fala. e tem uma coisa que eu gosto muito, aliás, o segundo golo que ele faz na final da Youth League, a forma como ele finaliza, aquilo não se ensina. Na minha opinião, aquilo não se ensina. Aquilo, de certeza que ele, quando era miúdo, viu muitos jovens, viu muitos pontas de lança a finalizar daquela forma. E se ele não tivesse visto isso, se calhar não finalizava assim. Se ele não tivesse treinado na rua, em casa, com o pai, se não tivesse praticado no Porto isso e no Benfica em jovem, se calhar ele chegava lá e não fazia aquele golo. Portanto, lá está, foi um conjunto de experiências que ele teve, experiências visuais, experiências físicas no momento, que o fez naquela altura tomar aquela decisão, fazer aquele gesto técnico e colocar a bola ali, naquele contexto. Portanto, isso é talento, isso lá está, tem isso, como eu costumo dizer, é um finalizador clínico, clinical striker. Exato. E isso eu gosto muito dele e cada vez vai ser mais importante. E aliás, são equipas com esses finalizadores clínicos que ganham as competições, como o Lewandowski, que na Exato. minha opinião é o jogador mais clínico da área que pode haver. Ainda para mais com o Müller atrás ou ao lado ou à frente, aquilo torna-se ainda mais fácil. Portanto, acho que o Fábio, para além disso que tu disseste muito bem, também tem essa vertente de ser muito clínico em frente à baliza. E eu gosto muito disso nele. E aprecio muito nisso em pontas de lança. Exato. Então, inclusive para quem está nos ouvindo, fica a dica aí para ir ao YouTube depois, né? Para ver, para quem não viu o gol, para ver o gol, que realmente é um Sim, golaço. E, sim. Barbosa, deixa eu também encaminhar a nossa conversa para o seguinte sentido, né? Portugal também tem tido um sucesso muito grande na exportação, digamos assim, de treinadores, né? Tem treinadores portugueses no mundo todo. Acho que isso se deve muito à formação do treinador português, né? No Brasil, a gente experimentou isso há pouco tempo atrás com o Jesus no Flamengo, né? O Gesualdo passou lá também, mas num contexto muito mais adverso, num clube muito mais com menos recursos, enfim. Mas o Carvalhal também foi muito falado lá há pouco tempo. Então, tem havido isso, né? Tem muitos treinadores portugueses espalhados pelo mundo, e eu parto do pressuposto de que se eu tenho um treinador melhor, inclusive já falou isso nessa conversa, eu vou ter uma melhor relação de treinador com o atleta, provavelmente eu vou formar melhores jogadores. Né? Qual é o papel da forma como se forma, com perdão do pleonasmo, os treinadores portugueses no impacto da formação de bons atletas, de bons jogadores portugueses? Olha, eu acho que eu tive a oportunidade de estar em Inglaterra em contexto de futebol. Fiz o nível 1 e nível 2 lá em Londres e tive a oportunidade de perceber a diferença entre o treinador inglês e o treinador português. E cada vez mais acho que o treinador português é um treinador com muito talento, porque é muito sensível a vários aspectos que os outros treinadores não são. Pormenores, acho que no geral, claro que há treinadores e treinadores, mas falando no geral, são treinadores muito pormenorizados, que conseguem acima de tudo, e é isso que difere os grandes treinadores dos treinadores, conseguem acima de tudo expor as suas ideias de forma clara, que conseguem tirar o máximo dos jogadores, e aí já tem a ver um pouco com os nossos antepassados. Eu acho que muita gente pode não ter pensado nisso, eu às vezes reflito sobre isso. Nós há 500 anos atrás, quando descobrimos o Brasil, os historiadores, esses todos, a forma como eles, como dizem os livros da história, a forma como eles viviam, como eles lutavam nessa altura, tudo isso
foi transmitido de geração em geração e hoje em dia nós portugueses temos isso em nós. Eu acho que isso facilita um pouco. Nós sempre fomos habituados o povo português sempre foi um povo habituado a lutar muito, a trabalhar muito e a viver com pouco, digamos, embora haja uma sociedade, vários estratos sociais com muita capacidade, mas a maioria não tem assim tanta capacidade. E sempre fomos habituados a contextos adversos e como ultrapassar isso. E o treinador português não foge a isso. Eu acho que isso tem muito do ADN português e eu vou muito buscar isso há 500 anos atrás. Eu acho que a forma como eles pensavam, a forma como eles resolviam os problemas e a forma como eles tiveram sucesso, tudo isso foi transmitido até aos dias de hoje. E acho que vai continuar a ser transmitido. E isso facilitou muito e facilita muito a tarefa do treinador português, falando agora neste contexto, facilita muito a tarefa do treinador português. Agora, há treinadores e treinadores. Eu, como te disse, tive 3 treinadores diferentes. Em Inglaterra pude verificar treinos de treinadores ingleses e são completamente diferentes. A forma de comunicar deles é diferente, a forma de resolver os problemas é diferente, os exercícios são diferentes. A forma como eles estão, a forma como eles, como é que é de dizer, a forma corporal deles, a forma de estar deles em termos corporais e de comunicacionais, na minha opinião, não são tão favoráveis. Eu acho que isso o português tem muita facilidade nisso. A forma como eles olham para os jogadores quando acontecem coisas boas ou coisas más. Um simples olhar pode dizer muita coisa e nós portugueses, eu noto isso, temos muita facilidade nesse sentido e tivemos a sorte de ter, e isso também me influenciou um bocado em 2004, termos o José Mourinho, que em 2004 conquistou aquilo tudo, conquistou pelo Porto e claro, isso também mexeu comigo, ou seja, esses treinadores portugueses que na altura eu tinha 10 anos na altura, que tinham essas idades ou até mais velhos, aprenderam com Mourinho, aprenderam com ele a forma dele estar, a forma dele comunicar, a forma dele treinar, que depois acabou por ser pública. Ele revolucionou um pouco daquilo que era o treino antes de 2004 e depois quando ele ganhou tudo, que acabou por ser pública a forma como ele treinava. E muita gente hoje em dia adota essas formas de treino, até pelo passado que ele teve no Barça, com o Bobby Robson, que ao lado tinha o Guardiola, esses todos. Portanto, acho que o treinador português é muito influenciado por vários fatores, e um deles é pelos nossos historiadores há 500 anos atrás, pelo José Mourinho, e se tu reparares, a partir de José Mourinho, ou melhor, antes de José Mourinho, que treinadores assim top é que tivemos que andaram aí pelos mundos todos, pelos países todos do mundo. Eu não me recordo, pode ter havido um ou outro, posso me estar enganado, mas após era José Mourinho, tu podes identificar 50 treinadores que após Mourinho dispararam e que tiveram todos eles sucesso. Tiveram todos eles sucesso, principalmente os treinadores que na altura do Mourinho eram jovens, tinham 40 anos, 30 e tal anos. Portanto, Luís Castro, Paulo Fonseca, Josualdo Ferreira, que já era mais velho, mas também apareceu, André Vilas-Boas, o Rui Vitória, o Bruno Lage, imensos treinadores que acabaram por, não só em Portugal, mas também lá fora ter sucesso. E eu acho que deve-se muito a isso, deve-se muito por aquilo que eram as nossas vivências há muitos anos atrás e acredito que isso seja passado de gerações em gerações. Tivemos sorte com isso. Hoje em dia também, e vi ontem no Canal 11, que não é só o treinador português que está a ser valorizado, não é só o treinador português que vai lá fora e consegue coisas importantes, mas também o treinador alemão. E eu acho que isto tem tudo a ver com influências. Pegando no exemplo daqui de Portugal, acho que o Mourinho teve uma grande influência no treinador português. Como também acho que o Pep Guardiola teve muita influência, mas uma influência absurda no treinador alemão. Porque eu sempre gostei de ver o futebol alemão, principalmente quando o Schalke, em 2007, com o Neuer, Rakitic, Kurani, veio cá ganhar isso, veio cá ganhar ao Dragão. Na altura eu gostei desse Schalke e dediquei-me mais à Bundesliga. Comecei a ver os jogos da Bundesliga e reparava que os jogos eram muito físicos, muito diretos,
era muito alemão, aquele alemão antigo, Sim. autoritário, percebes? E quando o Pep chegou lá, colocou o Bayern a jogar daquela forma, se tu reparares, hoje em dia, tu não vês uma equipa alemã que não tenha um bocadinho do Pep. É impossível, é impossível. E claro, depois nascem jogadores como o Thomas Tuchel, como o Klopp, como o Nagelsmann, como o... Estou-me a esquecer do outro. Tuchel, Nagelsmann, Klopp e O Flick. o Hans Flick. Por exemplo, quer dizer, apareceram assim do nada. Eu acho que teve muita influência daquilo que era o Pep. E se tu reparares, o treinador inglês já não está a conseguir isso. O Pep está em Manchester há muito tempo e o treinador inglês jovem, eu pessoalmente não conheço nenhum. Exato. Treinador inglês jovem. Eu, treinador inglês típico, lembro do Roy Hodgson, do que está no Leicester, que é o Brendan Rodgers. Quer dizer, são todos, não há um treinador jovem inglês que chega à Premier League e que se afirme por influência de alguém. Não. Aliás, tu vês, por acaso é um treinador austríaco, o treinador do Southampton, que é o Hasselhunt, acho que é o Hasselhunt, Uhum. Sim, também sim. pratica um futebol muito interessante. Portanto, acho que tem tudo a ver com as influências que tu tiveste e com as experiências que tu tiveste e a forma como tu as interpretas. Em Portugal, com o Mourinho, o Pep em Espanha, na Alemanha e em Inglaterra agora. Sim. Portanto, Quando a gente era, por exemplo, quando eu olho para o Campeonato Espanhol, né, para a La Liga, eu particularmente gosto de assistir mais. Porque a gente fala muito sobre a Premier League ser a melhor liga do mundo, né? Sobre ser a liga mais interessante, mais competitiva do mundo. E eu gosto de ver os jogos da Premier League, mas eu gosto de ver os jogos da Premier League daquele, daquele top 8, digamos assim, Chelsea, Arsenal, sim, United, City, aí são jogos interessantes. Porque quando você pega duas equipes num patamar mais baixo da Premier League, eu particularmente acho um jogo muito intenso e muitas sim, ações pouco pensado, pouco raciocinado. E aí eu prefiro, por exemplo, se eu for ver um jogo de nível mais baixo, né, nível competitivo mais baixo, eu prefiro ver os jogos da La Liga, né? Eu prefiro ver, por exemplo, um Betis e Alavés do que ver um Newcastle e, sei lá, e Burnley, por exemplo. sim, Porque acho que é um jogo mais pensado, é um jogo onde a gente vai ver ali ideias interessantes em construção, né? Enfim, eu acho que é mais interessante. E, e essa identidade de cada país forma muito, na minha opinião, o tipo de atleta que vai sobressair, né, vai dar o salto naquele país, né? A gente olha para a quantidade, por exemplo, de médios construtores que a Espanha tem, é absurdo, né? Sei lá, dos 10 anos para cá, dos 10 anos para cá, o Iniesta, o Xavi, o Busquets, mais recentemente o Rodri, o Xabi Alonso, enfim, vários e vários e vários e vários e vários. Porque acho que tem muito a ver com esse ADN do futebol espanhol, né? certo, Quando a gente olha para o futebol inglês, a gente vê a quantidade de wingers, né, de extremos de força, né, o Sterling, o Townsend, que sim, há pouco tempo atrás era do Arsenal, viu? O Walcott. Então, são muitos jogadores com essa característica, e isso também representa um pouco, ao meu ver, a forma com a qual o inglês olha para o jogo, né? E uhum, aí, por que que eu citei essa parte de baixo da tabela? Porque eu acho que essa parte de baixo da tabela das primeiras divisões aqui na Europa é que representam de fato o futebol jogado naquele país. Porque os primeiros lugares, pelo menos das grandes ligas, são clubes muito internacionais, com treinadores de fora, com jogadores de outros contextos, e aqueles clubes que têm treinadores mais espanhóis ou ingleses, no caso do exemplo que eu estou citando, com a predominância maior de jogadores daquele lugar, é que de fato representam a identidade daquele país na forma como joga o jogo. Eu acho que Portugal também é assim, mas acho que Portugal, essa representação ela começa mais de cima, né? Então eu tiro ali mais ou menos o Porto e Benfica, e depois disso aí a gente já tem, porque o Porto e Benfica são clubes muito internacionais, e depois disso daí a gente já tem mais treinadores portugueses de fato e atletas com predominância portuguesa de fato. Tem muito brasileiro aqui também, sim. mas predominância portuguesa. Qual é o tipo de jogo que tu enxerga que é jogado em Portugal? É um jogo mais de habilidade, é um jogo mais de força? Qual é a tua visão em relação a isso? E como isso influencia na forma de formar atletas, né? Nesse exemplo que eu te dei, da Espanha formar muitos médios e da Inglaterra formar muitos extremos de força. Olha, eu para ser sincero, acho que em Portugal há um misto de estilo de jogo, ou melhor, não é um misto, acho que é um estilo híbrido, digamos assim. Eu acho que hoje em dia, em Portugal, e vai ser o futuro, que uma equipa tem que
quando me perguntam, já me fizeram esta pergunta, qual é o teu estilo de jogo? Eu tenho uma base, mas eu quero que essa base seja híbrida. O que é que eu quero dizer com isto? Eu quero que essa base se adapte a um tipo de jogo específico que o adversário tenha. Eu não quero ser fiel àquela identidade a 100% e vou com ela até ao fim, mesmo que perca jogos, sem me preocupar com o adversário e sem me moldar nesse sentido. Mudar certas coisas, certas dinâmicas, certas atitudes que os jogadores possam ter durante o jogo, que eu na altura posso corrigir, posso adicionar ao jogador para tirar partido no jogo. Eu acho que isso é muito importante e em Portugal adota-se muito isto. Por exemplo, no outro dia estive a ouvir, já foi há algum tempo, o Pepa do Tondela a dizer que eles não dão a bola ao adversário, eles emprestam a bola ao adversário. Mas há jogos e jogos. Há jogos em que tu acreditas que podes ter bola e é a tua identidade, é ter bola. Mas ao mesmo tempo tens que aceitar que há jogos em que tu não vais ter tanta bola. Mas já não é a tua identidade. Ou melhor, só que foi alterada, foi moldada. Aliás, eu não gosto muito da palavra alterar, gosto da palavra moldar, porque tu ao moldar nunca perdes aquilo que és, alterando perdes. E então, tu ao moldar a tua identidade para um determinado contexto, é a melhor forma de estar no futebol. E em Portugal usa-se muito isto. Tu, por exemplo, tu vês um Porto em que a maioria dos jogos, o Sérgio Conceição já partilhou isso, a maioria dos jogos é com bola, joga a 2/3, joga com equipas fechadas, mas ao mesmo tempo vai jogar com o Benfica, em que só joga 2 vezes por ano para o campeonato, e consegue alterar isso. Consegue, se tiver que descer linhas e encurtar espaços, encurtar tempos ofensivos e defensivos, um jogador que está habituado àquele comportamento, no jogo que o Benfica já não pode ter aquele, tem que ter outro. Ou seja, tu consegues ter ali uma estrutura e umas dinâmicas híbridas para te adaptares àquele contexto, àquele jogo. E eu noto muito isso em Portugal. E acho que passa por aí, acho que é o futuro. Aliás, eu com os meus sub-16 tentava, isso normalmente faz-se na pré-época, incutir a nossa forma de jogar, nosso ADN, nossa filosofia, é assim que nós queremos jogar. Se possível em todos os jogos, é isto que tem que acontecer. Só que há jogos e jogos. Há jogos em que o adversário que está a conseguir ter mais bola que tu, e tu tens que te adaptar nesse sentido. E tu, antes, em vez de te adaptares no jogo, tens que te adaptar no treino para depois chegares ao jogo e já não ser uma novidade. Eu acho que isso é muito importante e hoje em dia não se pode dissociar uma coisa da outra. E acho que o treino deve ser muito daquilo que é o jogo. Portanto, acho que o futebol português está a bons passos. Raramente se vê equipas no Campeonato de Portugal, na Liga NOS, que joguem mal à bola. Eu antes metia-me impressão, várias equipas, metia-me mesmo impressão ver a jogar à bola. Hoje em dia já não. Já têm ideias bem sólidas, já praticam um futebol mais elegante, apesar de serem a maioria das equipas não jogarem para o facto de não querer perder, pelo menos pontuar, jogarem para o facto de não querer perder, e isso muitas vezes retira aquilo que é a bonitez tática do jogo, não é? Mas já se está a alterar um bocado essa ideia, já se vê equipas com uma forma de jogar mais à Pep, digamos, porque o Pep não só influenciou quando foi para a Alemanha, não influenciou só a Alemanha, influenciou o mundo todo. Exato. E hoje em dia, se tu perguntar a todos os treinadores, 90% dos treinadores dizem que eu gosto de jogar com posse, eu gosto de jogar à Pep Guardiola, eu gosto de jogar assim, não é? Pronto, ele influenciou tudo nesse sentido e também influenciou cá em Portugal. E eu acho que hoje em dia é raro ver uma equipa aqui na Liga NOS que pratica um futebol mau, que pratica um futebol que não é agradável, mesmo que fique em último. Mesmo que fiquem em último, porque isso depois vai de encontro a outros aspectos, vai de encontro à estrutura, ao presidente. Se não está satisfeito o treinador, sai o treinador, entra outro, e os jogadores estavam habituados à ideia do outro, e vem outro agora com uma ideia diferente, e aquilo acaba por não ser saudável. Mas acho que Portugal e a Liga Portuguesa está a caminhar a bons passos e está a praticar um futebol interessante, e este ano, principalmente, acho que vai ser um campeonato muito competitivo. Sim. O Porto conseguiu manter a maioria da sua estrutura, o Benfica igual, o Sporting mantendo o Ruben Amorim, as ideias deles apostarem jovens também está muito interessante, o Braga com o Carlos Carvalhal, um treinador que eu admiro muito,
conseguiu trazer vários jogadores, manter outros lá e está a construir, para além de ter a ideia dele, que é muito, muito apelativa, tem jogadores para isso. O Vitória também foi buscar jogadores muito interessantes, com um treinador que é novo nestas andanças, em termos de treinador, claro. Um Rio Ave, que é mais do mesmo, tem um treinador diferente, mas a ideia está lá, a qualidade dos jogadores está lá. Portanto, temos ali um conjunto de 6, 7 equipas que podem ganhar a qualquer uma das 6, 7. O Boa Vista, isso. O Boa Vista também tem um treinador muito jovem, o Vasco Seabra, que eu também gosto muito. Foi buscar jogadores muito interessantes também. Foi buscar ali um misto de jogador jovem com jogador, o Rami, campeão do mundo. Portanto, Ravi Garcia. Acho que tem ali a Liga Portuguesa 6, 7, talvez 8 equipas que vão dar muito ao futebol português e que vão valorizar muito. É pena isto do vírus. Espero que isto não pare, que seja até ao fim, não é? Exato. Mas pronto, acho que respondi à tua pergunta. É assim que eu vejo. Sim. Eu também concordo, acho que vai ser uma das melhores edições do Campeonato Português. Eu cheguei aqui em Portugal em 2018, então eu acompanhei bem 18 e 19 e acompanhei bem agora 19 e 20. Eu acho que a temporada 19 e 20 foi uma das, pelo menos das que eu tenho notícia, foi uma das mais fracas, mas não fraca no sentido do jogo jogado, fraca no sentido comercial, né, apelativo, para chamar público, assim, não estou falando da qualidade do jogo. E acho que essa tem mais ingredientes para se vender, né, para que mais pessoas assistam, né? Não sei como é que vai ser o jogo jogado em campo, mas tem muita coisa interessante. Tem o Rio Ave depois da última época que fez, e na Liga Europa. Tem o Benfica com o Jesus de volta, contratando muita gente, muitos atletas. O Porto conseguindo manter a base, acho que manteve todo mundo, né? Eu vi que o Alex Telles estava para sair, mas não sei se confirmou a saída ou não, talvez não saia. Enfim, tem o Sport com o Rubem Amorim, como falou bem. Enfim, vai ser um dos melhores, pelo menos de partida. Vamos ver depois do jogo jogado em campo. Sim. Edições acho que isso acontece aqui, acontece em Inglaterra também. Vai ser uma das melhores Premier Leagues também. Todo mundo muito competitivo. Chelsea voltando a ter fôlego, a contratar. E já na Espanha, já acho que vai ser mais sofrido. Lá está, há bocado falaste que a La Liga te atrai muito, gostas muito de ver a La Liga. Eu, por acaso, nunca tive prazer em ver a Liga Espanhola. Nunca. A Premier League sempre foi a minha paixão. Desde os anos 2000, principalmente quando foi para lá o Mourinho, em 2005. Sim. Pronto, e a minha ligação ao Chelsea, à Liga Inglesa, sempre foi forte nesse sentido. Mas gosto muito de ver a Liga Inglesa, a Liga Alemã, principalmente, são as duas que eu gosto muito de ver. Eu nem vejo muito a La Liga, muito honestamente. O que eu quis dizer é no sentido de que eu acho que na média, o jogo jogado na Liga é mais bem jogado, se calhar, pelo menos para aquilo que me agrada, do que na Premier. Agora, eu prefiro entre ver um jogo, como eu citei, Betis e Alavés, e ver, sei lá, claro. Chelsea e Leicester, eu prefiro ver Chelsea e Leicester. Claro. City e Liverpool, eu prefiro ver City e Liverpool. Claro. Eu tenho uma coisa que eu faço, Barroso, que eu não sei se tu faz também, pelo menos acho que isso vem de ser scouter, né, de ser analista. Eu separo ali 7, 8 equipes. Eu já vim enxugando bem, já vim para 5, 6 equipes. E eu acompanho essas equipes durante toda a época. Então, acabo que eu descubro as outras equipes quando essa equipe que eu acompanho joga contra essa equipe. Porque senão você não vive, né? Se você for assistir todos os jogos, você não vive. Claro. Então, por exemplo, essa época agora, eu estou acompanhando, pelo menos, né, eu estou com a intenção de acompanhar, e sempre uma equipe do Brasil também, uma ou duas equipes do Brasil, para não perder as referências de lá. Mas estou acompanhando, por exemplo, na Inglaterra, Arsenal, City e Liverpool. Estou acompanhando na Espanha o Barcelona, que eu quero ver como é que o Barcelona vai se reestruturar. Estou acompanhando o Porto e estou acompanhando o Flamengo. Então, são as equipes que eu estou acompanhando desde agora. Eu também tenho essa forma de estar. E lá está, hoje em dia com as redes sociais e com os mídias é tudo muito fácil. E eu o ano passado acompanhei muito o Bayern de Munique, gostei muito, principalmente quando eles mudaram de treinador, tiraram o Niko Kovac e apostaram no Hans Flick. Eu questionei muito como é que ele ia jogar, como é que ele ia abordar os jogadores nesse sentido, e correu às mil maravilhas, e adorei ver o Bayern e adorei vê-los a ganhar a Champions, vibrei muito com isso. Na Liga Inglesa, o City, para mim,
é como se fosse ir à missa. Se o City joga, eu tenho que ver o Também, City. também. É do Pep, tenho que ver. Gosto muito do Liverpool pela sua magia. Agora, aquele jogo, aquela equipa que eu não perco todos os fins de semana é City, Porto, Benfica e o Bayern. Eu não gosto de perder os jogos desses 4, mesmo que joguem à mesma hora. Eu às vezes vejo na televisão ou no computador, ou se a televisão estiver ocupada, meto telefone no computador e consigo ver os dois. Percebes? E este ano, em especial, com uma forma que o Chelsea se mexeu, com o Lampard, com o Werner, com o Havertz, vou gostar, tenho visto os jogos, gostei muito da forma como o Brighton abordou o jogo como o Chelsea e digo-te já que acho que o Brighton vai fazer uma época muito sólida. Também acho. Gostei muito da forma como eles jogaram e não estava à espera e surpreendeu-me, mas também gostei do Chelsea, embora acho que vai demorar 7 ou 8 jornadas até que eles atinjam assim uma estabilidade, porque vieram muitos jogadores novos e é sempre complicado. E também vou gostar de ver o Frank Lampard, que é o meu jogador favorito desde 2004. Gostar de ver como é que ele vai meter o Werner a jogar, o Havertz e esses todos. Uhum. Na Alemanha vou continuar a apoiar, sim, também, mas a ver também o Bayern de Munique, gosto muito de ver o Bayern, o Leverkusen, também gosto muito de ver o Leverkusen, e em especial hoje o Hertha de Berlim, gosto muito da equipa do Hertha de Berlim, eu acho que é uma equipa um pouco desvalorizada, e hoje vai jogar com o Frankfurt, eu vou ver o jogo, de certeza que vou gostar de ver o jogo, porque tem jogadores muito, muito interessantes, tem o brasileiro, o Matheus Cunha, Sim, sim. o Luque Bacchio, O, é, o, é, tem um lateral esquerdo lá que eu gosto muito, né? O o Penderhaster. plano raça, assim. Eu acho ele E muito bom não jogador. sei, eu não sei se o Dil Rosone se saiu, mas não tenho certeza. Era um pé esquerdo, Dil Rosone. Não sei. Tem o Dárida também. Portanto, tem ali jogadores muito interessantes. Eu gosto muito de ver o Hertha e o ano passado, sim, a época passada vi 4, 5 jogos deles e gostei muito de ver. E também gosto de ver a Liga Chinesa e a Liga do Japão. Aí eu já não entro. É um futebol completamente diferente, mas que lá está, eu gosto de ver as ideias deles e gosto de ver a forma como eles jogam. E posso dizer que no Japão gosto muito de ver o Kawasaki Frontale, que tem o Leandro Damião, Sim, 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 sim. a ponta-lança. Gosto muito de ver também a equipa do Iniesta, o Vissel Kobe, Sim, sim. e do Osaka. O Cerezo Osaka, especialmente a mim, agradou-me bastante, porque é uma equipa daquelas equipas do Japão, que na primeira fase de construção, eu raramente vejo uma equipa do Japão a sair a 3, com os laterais projetados, e a ficar com a bola 2 minutos se for preciso. E o Osaka fez isso, e eu fiquei encantado, e comecei a ver agora também jogos do Osaka. Na China, gosto de ver os 3 grandes a jogar, o Beijing, o Xangai Chip do Vitor Pereira e o Kanawara do Guangzhou. Gosto de ver as 3, a forma deles jogar é muito rústica, é muito na base do individual, principalmente o Xangai, quando o jogo está a apertar 0-0 aos 70, é bola no Hulk e ele no 1 para 1 vai cruza, está lá o Arnautovic, quer dizer, pronto, é assim um bocado básico o futebol, mas gosto de ver e é interessante. A MLS também, o ano passado, acompanhei bastante, gostava muito do Atlanta, aliás, com o Joseph Martinez, Sim, sim. e com o Pity Martínez que veio do River. Claro que da Argentina gosto do River, gosto muito de ver o River, o Boca, o Racing também gosto de ver. Mas lá está, esses jogos já são mais de madrugada, o Japão e China é muito cedo, 8h30, 10, 11 da manhã. Europa ao final do dia e de madrugada MLS. Quer dizer, se eu for a ver tudo, vou para um hospital passado um mês, não convém, não é? Claro. Mas gosto, sempre que posso, vejo essas equipas que referenciei, principalmente o Kawasaki no Japão, Xangai na China, na Europa o Bayern, Porto, Benfica e o City, e na América gosto de ver, na América do Sul, o River, Boca, Racing e lá no Norte o Atlanta. Eu não sei se já foi a Argentina, Francisco, mas uma coisa Não, que eu... Já foste? eu fiz uma pós-graduação lá. O Sim, meu, já foste, pastor. Sim, sim, tens pois, razão, tinhas dito. o meu pai mora lá ainda, né? Espetáculo. E Gostava muito. assim, ir a Buenos Aires é uma coisa que eu digo, todo mundo que gosta de futebol tem que fazer uma vez na vida, porque é Ui, uma cidade que tem 8 clubes grandes, então, no é, mesmo espaço, assim. Você sim. vai na Avejaneda, né, que é o bairro onde fica o Racing, né, e na avenida, um lado da avenida é azul, e tem o estádio da Avejaneda, o outro lado da avenida é vermelho, e tem o lado do estádio do Independente. É surreal, assim,
É bem fantástico, legal. eu gosto muito. Aliás, a rivalidade River-Boca, para mim, eu pessoalmente gosto mais do River. E gosto muito de ver a forma como eles, principalmente os adeptos, como vivem o jogo e como veem o jogo. Acho que isso é muito importante. E hoje em dia, cada vez mais há falta disso. E até posso partilhar contigo e quem está a ver. Eu às vezes, agora eu estou a ver futebol e já é hábito para mim, quando é golo, ouvir só o banco e os jogadores em minoria a berrar golo. Isso para mim já é hábito. E eu às vezes, eu não me quero habituar a isso. Não me quero habituar a isso porque para mim sempre me habituei golo, o jogador quase que rasga a camisola, atira-se para cima dos adeptos, os adeptos berram, são fervorosos, o treinador chora. Para mim isso é que é o golo, não é o golo, por exemplo, quando a Liga Alemã voltou, primeiro que as outras todas a seguir ao Covid, aquele primeiro golo do Haaland que ele faz, Sim. depois faz, ninguém se podia tocar, para mim, isso para mim matou-me aqui dentro, foi horrível. E às vezes eu vou no carro, vou ao Spotify e o Gabriel, nós fazíamos isso às vezes quando íamos lá para a Vila do Conde, nós metíamos no Spotify músicas do River Plate e íamos a cantar os dois porque sentíamos falta disso, não é? E daquele sangue argentino que sangue Sim. nos olhos, e também no Brasil há muito isso. Tu tem acompanhado algum clube no Brasil, especialmente? Não? Olha, eu gosto muito de ver o Red Bull, o Bragantino, a Sim. forma como eles jogam, gosto muito. Acompanhei muito o Flamengo quando estava lá o Jorge Jesus, claro. Gosto muito também do Atlético Mineiro do São Paulo. Surpreendeu-me muito aquele primeiro jogo que eles tiveram, que acho que começaram a perder e que depois amassaram por completo a equipa adversária, já não me recordo, mas sei que foi um amasso impressionante. Eu estava a ver aquilo e coitados dos outros. Gostei muito de ver e agora sempre que posso, claro, vejo o São Paulo. Do Brasil é o Red Bull, o Mineiro. Já não gosto tanto do Flamengo, já não gosto tanto do Flamengo, até que o Jorge saiu e aquela dinâmica toda que ele tinha. Aliás, um Flamengo, eu lembro que estava a perder, estava aqui a ver com os amigos de madrugada, um Flamengo com o Avaí, creio eu, ou com o Ceará, o ano passado. Começaram a perder 1-0 e até ao primeiro golo, que foi para aí aos 70, meu Deus, aquilo era certo que o Flamengo ia ganhar o jogo, era só uma questão de tempo, percebes? E Sim. no primeiro jogo do Brasileirão deste ano do Flamengo, que eles perderam, certo? Acho Sim, que sim. perderam. Perdeu É, pro Atlético Mineiro, inclusive. isso, e eles estavam a perder 1-0 e eu estava a ver o jogo e disse, que diferença. Eu nunca acredito que o Flamengo vai dar a volta. Se fosse Jesus, pronto, é uma questão de tempo. E Sim. essa magia, essa dinâmica que ele tinha, perdeu-se. Eu, pronto, a forma, não gostei, não gosto tanto de ver o Flamengo este ano. No Brasil está acontecendo o fenômeno dos canais de televisão, né, das mesas redondas, debaterem muito sobre o jogo de posição, né, por causa da chegada do Domenech ao Flamengo. E, enfim, tá saindo muita bobagem, muita coisa boa também. Sim, são Mas, influências, lá está, são as exato. influências. Quem sabe agora no Brasil vão nascer muitos treinadores jovens que viram o Jesus com este sucesso, vão tirar as ideias dele. É assim que se começa, percebes? O Exato. Portugal foi com o Mourinho, a Alemanha, a Espanha com o Pep, na altura até foi com o Cruyff, em 1900 e tal, a influência toda que ele teve. Lá está, é preciso haver assim um treinador que consiga influenciar muitos jovens e a mentalidade do país para que haja, lá está, como se diz hoje em dia, o treinador português, certo? Temos muita qualidade, temos coisas que outros não têm, principalmente do inglês, que é a experiência que eu tenho, mas fomos muito influenciados por aquilo que foi o Mourinho e por aquilo que ele fez. Show de bola. No Brasil, eu gosto muito do Fluminense. Desde pequenino, quando eu fui lá em 2004, que na altura o Petkovic assinou pelo Fluminense. Eu Exato. vi na televisão e gostei muito, sempre gostei muito do Fluminense. Tem uma camisa muito bonita, eu acho. Acho o fato do É, Fluminense muito bonito. é o tricolor, né? Exato. Eu gosto também. Eu gosto do futebol do Rio de Janeiro, em particular, né? Eu não sou de lá, mas eu gosto muito dos clubes de lá, do Vasco, do Botafogo, do Flamengo, do Fluminense. Sim, Eu acho que é um futebol romântico, né? É um lugar que lida com o futebol ainda de uma forma diferente. O futebol, e acho que é normal que seja, e bom pra gente, como profissional do futebol que seja, certo. tá muito elitizado, tá muito profissional. E o Rio de Janeiro resgata um pouco daquilo que era o futebol em décadas passadas, da provocação, Certo, 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 certo. eu ainda curto isso. Na altura em que eu fui ao Brasil, em 2004, na altura o Robinho estava a aparecer no Santos Sim, sim. e eu queria muito uma camisola do Santos, de Robinho, Santos, Robinho, não havia em lado nenhum
E pronto, depois acabei por gostar. Passei pelo estádio do Maracanã, que é onde o Fluminense joga, certo? Não sei. É, Há, o há Maracanã, vários. o Maracanã é um estádio público e aí antigamente os 4 clubes do Rio de Janeiro jogavam lá, né? Certo. Hoje em dia jogam apenas Flamengo e Fluminense, mas é mais o Flamengo, se calhar. Pois, É mais pois. identificado com o Flamengo, se calhar. Sim, 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 sim. Pronto, a minha experiência que eu tenho no Brasil é essa e gosto muito. E também influencia muito daquilo que eu sou treinador hoje em dia, a minha ida ao Brasil. Influencia muito. Porque se calhar se eu não tivesse ido ao Brasil e se não tivesse experienciado jogar futebol na rua com eles, com aqueles 5 ou 6 que viviam numa favela ali à beira, num bairro ali ao lado, se calhar eu não compreendia tanto o jogador brasileiro na formação em Portugal. Nós temos um caso desse miúdo que treinava connosco, que infelizmente não estava inscrito, não podia jogar, mas vinha sempre aos treinos. E eu olhava para ele de forma diferente porque tinha vivenciado aquilo e sabia que tinha que falar com ele de uma certa forma. Sabia a forma como ele pensava, mas antes de abordá-lo, tentava perceber de onde é que ele veio, percebes? Sim, Acho sim. que isso é muito importante. Sensacional. Beleza, Barbosa. Obrigado demais, cara. Obrigado demais pelo teu tempo, pelo teu Obrigado conhecimento. eu. Foi muito legal, foi muito massa, foi show de bola. Daqui a pouco já vai estar disponível no YouTube. E Okay. para encerrar, vou pedir para que tu dê uma sugestão, né, para quem tá vendo e ouvindo, uma ou um episódio de algum seriado relacionado ao futebol que tu curta, ou um livro, enfim, uma dica para quem, uma dica de conhecimento para quem tá vendo a gente. Olha, eu acho que. Uma boa pergunta. Eu acho que a resposta que eu te vou dar foi uma experiência que eu tive há 2 anos, creio eu, porque nós treinadores que estamos a começar a carreira ou que começaram a carreira há alguns anos, mas que nunca atingiram um patamar muito alto, se questionam sempre como é que é estar num balneário de um City, de um Arsenal, em contexto de Champions, em contexto da FA Cup, em contexto da Premier League. E eu sempre me questionei nisso, sempre adorei a Premier League, como tu sabes, e sempre me questionei como é que o Pep Guardiola falaria à equipa se estivesse a perder 1-0 ao intervalo. Como é que falaria à equipa se estivesse a ganhar 8-0 ao intervalo. E quando saiu All or Nothing do City, do Pep Guardiola, da Amazon, aquela série, Sim, sim, sim. eu fiz uma asneira grande porque subscrevi a Amazon Prime e depois esqueci-me de cancelar e eles tiraram-me 3 meses da mensalidade. Só depois é que eu reparei. Mas pá, valeu a pena, valeu a pena. Vi aquilo, já vi 2 vezes e já partilhei com os meus pais e com a minha namorada que quando começar a época e quando tiver a uma semana de dar o meu primeiro treino, vou ver a série outra vez, porque é realmente muito inspiradora. Consegue-se ver ali algum trabalho do Guardiola que não é público, não vem em todo lado, não se vê tudo, como é óbvio, mas Claro. vê-se o suficiente para moldares, lá está, moldares aquilo que tu és como treinador. E eu admiro muito o Pep, pode ter muitos defeitos, pode ser muito teimoso, pode ser arrogante às vezes, pode ter tido muita sorte, pode ter a oportunidade de apontar para um jogador e escolher e ele aparece e vem cá. Pode gastar o dinheiro que quiser, mas a forma dele pensar, a forma dele ver o jogo, não está muito à frente, nem está muito atrás, nem está muito atual. É diferente e eu acho que é a forma correta. E eu pronto, sugiro, para quem ainda não viu, para ver o All or Nothing do Manchester City, do Pep, a época em que Ball eles boy, foram né? campeões. Diz? The Ball Boy, né, como ele fala. É, do Boboy. E gostei muito, acho que é muito rico e principalmente gostei muito daquela parte em que eles, na Taça da Liga, creio eu, estão a jogar contra uma equipa de escalão inferior, muito inferior até, e acho que é o Gabriel Jesus que sai magoado, eles estão a perder 1-0, e ele no balneário, os jogadores estavam todos histéricos, e ele entrou, bateu com a porta, tirou o casaco, calem-se todos, sentem-se todos, assim, lá está, são essas coisas. Tu chegou a ver o do Mourinho já, não? Não, mas vou ver, É do muito bom. Tottenham. É muito bom. Várias brincadeiras do papapi, papapá, onde ele está a falar. Também tem muita piada. Lá está, havia um excerto da conversa que ele teve com o Del Ali, também gostei Sim, sim, muito. sim.
Pronto, lá está. Mourinho e Guardiola são diferentes e eu adoro os dois. Tento sempre ter um pouco dos dois, mas nunca descurando aquilo que eu sou. Percebes? E acho que isso é muito importante. Em relação a ele falando, assim, eu falo inglês, mas não falo tão bem, então eu vejo, e ele não tem legenda em português ainda, né? A série, então eu via em inglês com legenda em inglês, né? Então se eu não entendesse algo, né, se eu ouvisse e não entendesse, eu lia. Quando o Mourinho tava falando, eu não preciso da legenda mais. Quando ele tava falando, eu consigo entender tudo. É muito engraçado, cara. É muito engraçado. Sim. Ele, Gosto muito. Gosto muito. E, aliás, acho que seria muito rico se a Amazon ou até outras empresas aqui em Portugal ou noutros países fizessem isso com mais equipas. sim, sim. Eu acho que isso era muito importante. Hoje em dia, pronto, tu vês isso no City e no Tottenham. Acho que não há assim mais nenhuma. Deu também na Netflix. Tem o da seleção brasileira também. Não sei se Também chegou a tem? ver. Tem o da Copa Não. América do ano passado. Vou ver então. É Vou bem ver. legal. E é da Amazon? É da Amazon. É da mesma série. Pois. É da mesma pegada, do mesmo jeito. Pois, tenho que ver então. Eu gosto muito disso e acho que é muito importante para nós percebermos quem não está em contexto sénior e quem não está num contexto desse patamar. Acho que é muito importante tirar umas ideias e completar aquilo que nós somos com aquilo que eles são. E também gostei muito de ver a do Sunderland, da Netflix, Sunderland Till I Die. Sim. Também me emocionou muito e eu sou uma pessoa muito emocional, muito emotiva e gosto muito e sinto o futebol muito dessa forma. O da seleção brasileira acho que vai ser interessante para ti, porque na competição que o Neymar machuca, né, que ele tem a lesão no pé, mas antes tinha o caso de polícia dele, né, da acusação do estupro. Certo. Então, como o Tite, né, como treinador, lidou com isso tudo, né, como ele contornou isso tudo. Pois. Sim. E blindou o vestiário, enfim, os primeiros capítulos, para mim, são os mais interessantes, porque mostram essa situação aí. Certo. Tenho que É, ver. Tenho que ver isso, tenho que ver a do Tottenham. Tenho que ver as duas porque e tenho que ver a do City outra vez. foi. Acho que é imperdível. Beleza. Obrigado demais, Barbosa. Obrigado demais aí. Obrigado, Rafa. Eu te chamo de Barbosa porque o Gabriel te chama de Barbosa, mas tu prefere Francisco ou prefere Barbosa? Qualquer coisa. Barbosa, Kiko, também há pessoas que me chamam Kiko, outros que chamam Chico, outros Francisco, qualquer coisa. Ok, tá bom. Não tenho uma preferência. Pronto, no mundo do futebol toda a gente me chama Barbosa, portanto pode ser Barbosa. Ok, também. Então eu vou continuar com Barbosa. Ok. Valeu, Barbosa. Obrigado demais, cara, e até a próxima. Obrigado, Rafa. Obrigado. Até à próxima. Obrigado. Valeu a todos que ouviram o podcast e mais um episódio. Até a próxima.